Olá, minha diva. Depois de 4 aulas, sendo que a número 2 foi prática, estamos em condições de orientar o que seria o início de uma rotina diária. Esta última chave, que é a terceira chave, está a trabalhar o físico, portanto, uma transformação física. Vamos repensar uma coisa. Normalmente, quando se trata de obesidade, excesso de peso, a primeira coisa que as pessoas vão é a transformação física. Eu espero que com esta série tenhas entendido que não é o físico o primeiro pilar de transformação. O físico será a consequência de todo o conhecimento que adquiriste nas aulas anteriores. Primeiro, obviamente, vais fazer um diagnóstico. É importante saberes o momento em que tu partes, como partes e encarar a realidade aceitando-a e acolhendo-a. Depois, vamos trabalhar o nosso autoconhecimento, fazer a nossa gestão emocional. E por fim, sim, olhar para o pilar físico. Como eu disse, na fisiopatologia, na etiologia da obesidade, vários fatores concorrem para que esta doença crônica, se é crônica, está há mais de 3 meses pelo menos conosco, apareça. Entretanto, 70 a 80% da etiologia está relacionada ao estilo de vida, a pilares que envolvem o nosso estilo de vida, ou seja, outra percentagem é que terá alguma situação relacionada com a genética, com hormonas, com outras coisas. Então, se 70 a 80% da causa da obesidade é relacionado ao estilo de vida, então podemos concluir que se alterarmos o nosso estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, já teremos meio caminho andado. Entretanto, eu volto a relembrar o processo da criação de hábitos, tá bem? É uma rotina, é o conjunto de repetições de ações que nos vão criar um hábito. Eu gostava que vocês olhassem para esta figura. Esta é a visão global do prato da nossa vida. Exatamente. Ela é consciente porque há aqui a mente a trabalhar. Nós examinamos a nossa mente, nós examinamos o nosso perfil hum, comportamental, nós sabemos porque que reagimos a certos estímulos da forma que reagimos, nós já estamos a reprogramar e a transmutar algumas situações emocionais e, portanto, o prato da vida é consciente, passa pela mente inicialmente. É nutritivo, ou seja, deve alimentar o nosso corpo com tudo o que há de bom e necessário para que o nosso corpo funcione de forma correta e esteja sempre saudável. É integrado e holístico, ou seja, não adianta abordar nenhuma dessas questões de forma individualizada. Ou seja, não adianta ir só ao nutricionista para ele dar-nos uma dieta, um plano alimentar, não adianta inscrevermos-nos apenas na academia. 60% das pessoas que se inscrevem na academia não praticam exercício físico, não são assíduas, portanto só foram dar dinheiro à academia porque não criam este hábito. Então, as pessoas normalmente quando pensam em perder peso, quando pensam em melhorar o estilo de vida saudável, só querem abordar estas duas questões bidimensionais. E já percebemos que o tratamento da obesidade é integrado e holístico, é como um todo. Então, nunca mais se esqueçam desse prato, dessa nutrição integrativa, em que contempla a nossa nutrição, contempla a nossa hidratação e uma nutrição completa e diversificada, colorida, a atividade física, a espiritualidade, as nossas relações e a nossa carreira, ok? Então,
o segredo jamais revelado está aqui. O prato ideal para a vida humana é este. Assim dizia o nosso mestre, o pai da medicina, Hipócrates, que o seu remédio seja o seu alimento. Se tivermos doentes, que o nosso remédio seja o nosso alimento e que o nosso alimento seja o nosso remédio. Então passa-se tudo por alimento. Alimentar quer dizer dar substância, substrato a algo. Então nós temos que alimentar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. O que significa que a criação de uma rotina, de uma fit diva, de uma rotina de uma mulher que queira reverter a obesidade da sua vida, passa por integrar este alimento da vida, tá? É um alimento de prato integrativo. Voltando aqui à vida de uma humana, de uma mulher, este desenho retrata um bocadinho a nossa vida. Nós somos assorbadas de tarefas. E então, a primeira coisa que eu digo para a mulher é que na sua criação da rotina, na sua gestão de tempo, na sua organização das tarefas diárias, ela deve priorizar o autocuidado dentro da rotina existente, ok? Nada poderá ser mais prioritário que a sua saúde, mulher. E por que eu digo isso? Porque nós sem saúde tornamos-nos doentes e acabamos tornando-nos incapazes de exercer todas essas tarefas de cozinhar, trabalhar, cuidar do filho, cuidar do marido, viajar. Esta panóplia de tarefas sem saúde nunca poderão ser exercidas. E nunca poderão ser exercidas de forma plena. Então nós dizemos boa jornada rumo à plenitude. Nós queremos que as nossas mulheres, para além de integradas na sua família, na sua sociedade, na carreira, em todos os tratos sociais e relacionais, elas estejam bem integradas consigo, sejam saudáveis e sejam a sua maior prioridade. Portanto, há um mito que a mulher é multitarefas. Eu digo já, a mulher não é multitarefas. A rotina da mulher deve ser ajustada às suas prioridades. Deve existir gestão da sua rotina, gestão do seu tempo, gestão das suas tarefas. A prioridade da mulher deve sempre ser a saúde. Deve criar estratégias para delegar tarefas, ou seja, aquelas que estão diretamente relacionadas com o seu saber, com a sua especificidade e que não podem ser feitas por mais ninguém, ok, faça-as, mas englobe dentro dos seus horários de forma a ser leve, integrado. Estude o melhor momento do seu dia para retirar 60 minutos exclusivos para si, mulher. É importante que a mulher tenha o seu momento só. Então, se a mulher tem filhos, pode ter uma cuidadora auxiliar. Naquele momento em que a cuidadora auxiliar está com o seu filho, retire 60 minutos para si. Deixe o trabalho, deixe a tarefa de cozinhar, deixe a tarefa de limpar, deixe a tarefa de organizar e reserve para si, para conectar e alimentar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, ok? Encontre equilíbrio entre as tarefas e o prazer. Nós não podemos ser mulheres que somos multitarefas e completamente desgastadas pelas nossas funções. Existe aqui uma versão da Mulher Maravilha, aquela mulher que faz tudo pela família, faz tudo pelo trabalho e no fundo está um caco. Muitas das mulheres chegam à obesidade precisamente por esta questão, serem multitarefas. Todo mundo é prioridade menos ela. Todo mundo é prioridade menos o seu autocuidado, todo mundo é prioridade menos exercitar-se, ler, preparar a sua alimentação. Então,
crie a sua rotina. E a gestão de rotina é feita segundo mentoria. Eu não posso aqui falar para todos que me vêm, porque há uma responsabilidade de que tudo isto é individualizado. E se é individualizado, eu não posso estar aqui a dar uma fórmula mágica. Eu sou totalmente contra fórmulas mágicas. Existem princípios para se fazer as coisas e depois é um ajuste individual de cada mulher. Portanto, voltando àquilo que é o prato da nossa vida, nós podemos desempenhar alguns pilares de autocuidado. Alguns pilares que nos vão favorecer para termos mais saúde, para ajudarmos o nosso corpo, que é uma máquina inteligente, uma máquina bem realizada, bem executada por Deus, para que possa fazer exatamente aquilo que veio fazer, tá? O primeiro pilar seria o descanso reparador. Existem várias teorias de que as 7 a 8 horas de descanso são as ideais para reparar o seu sistema nervoso central, para que ocorram todas as reações químicas do seu organismo, que haja autorrenovação e tudo mais. Não está totalmente comprovado. O que se sabe é que menos horas de sono, menos horas de descanso, criam um stress na mulher, e eu aqui não vou entrar em muitos detalhes, mas criam um stress na mulher que são responsáveis por maior compulsão alimentar, são responsáveis por menos capacidade e compliance para a atividade física e são responsáveis por mais apetência de comidas de conforto. Portanto, qual seria a sua hora indicada para descansar? Não sei. Exatamente. Eu não sei porquê, porque cada uma tem a sua, o seu timing de renovação. Para mim, seriam inicialmente necessárias apenas 5 horas, para outra mulher são necessárias 8 horas de sono, para ela ter o reparo necessário para estar apta para as novas funções do próximo dia. Então, estude-se. Veja o que funciona. O que está descrito é que haja maior higiene do sono, que você esteja num ambiente acondicionado, com uma temperatura equilibrada, com menos luz, com menos ruídos sonoros, que desligue todos os alarmes, que se distancie do telefone e que consiga ter esse descanso reparador. Muitas das mulheres são mães, têm filhos pequenos e não conseguem ter uma noite tão tranquila assim. Encontre durante o seu dia momentos para fazer a sua cesta e reparar, ok? Então, no nosso curso nós damos uma aula exaustiva sobre o descanso, sobre a produção do cortisol, sobre o ritmo circadiano. Portanto, caso tenha algum interesse, entre em contato conosco e inscreva-se no nosso programa. Outro pilar importante, que é a parte mental e espiritual, nós recomendamos que tenha práticas de meditação e espiritualidade. A sua mente e o seu corpo devem ser alimentados igualmente. Nesta parte da alimentação da mente e do espírito, nós aconselhamos também as atividades de desenvolvimento pessoal. Aconselhamos a que na sua rotina você tenha o hábito de fazer um estudo para que se desenvolva em alguma área de interesse, tá bem? E então retire tempo para esta rotina. Exercício físico. O sedentarismo é um dos maiores fatores de risco cardiovascular. Então, se já temos a obesidade e ainda por cima somos sedentários, nós aumentamos gradativamente o risco de ter algum evento cardiovascular, um infarto agudo do miocárdio ou outro. Então, devemos nos mexer. Sedentarismo é mesmo a falta de movimento e não propriamente a prática de uma atividade ou de uma modalidade específica. Então, mulher, pelo menos para a proteção do risco cardiovascular, você deve caminhar pelo menos 30 minutos, tá? Proteção do risco cardiovascular. No que concerne
ao emagrecimento, existem exercícios específicos que nos ajudam a queimar mais gordura, exercícios aeróbicos. Mas por que eu aqui não estou a recomendar um exercício em específico? Porque, como disse, tudo começa com um diagnóstico e uma avaliação física. Eu não sei o seu estado inicial. Eu não sei se você tem uma dor lombar, eu não sei como estão as suas articulações, eu não sei quão, quão obesa está. Pode ser uma obesidade mórbida e eu não posso aqui recomendar que caminhe 30 minutos. O seu exercício deve ser gradual. O seu exercício mexa-se de forma gradual e à medida que for tolerando, vai aumentando a intensidade do exercício. No que concerne a exercícios de emagrecimento, aeróbicos seriam ideais em jejum e de musculação ou HIIT também propenciam melhor gasto energético e, portanto, podem ser coadjuvantes durante a prescrição de uma abordagem terapêutica. Mas entenda que há todo um protocolo de prescrição física. Nós temos que ver se a doente é obesa e diabética, se é obesa e hipertensa, se é obesa e tem alguma alteração osteoarticular nos ossos e nas articulações. Portanto, o que eu recomendo é mexa-se. Não fique mais de 10 minutos sentada no sofá. Ande pela casa. Crie rotinas e atividades. Se tiver escadas, e lá está. Esta é outra questão, a capacidade funcional de cada mulher. O obeso per si tem capacidade funcional diminuída, ou seja, não tem resistência para fazer certo tipo de exercício. Tá? E subir um lanceol de escadas poderia ser um exercício exaustivo para um obeso. Portanto, mexa-se à medida do que pode e vá saindo sempre da sua zona de conforto, aumentando gradativamente a sua atividade física, tá bem? De preferência, seja avaliado por um fisioterapeuta, seja avaliado por um personal trainer competente, seja avaliado por um médico antes de iniciar atividade física. A obesidade mórbida carece de uma avaliação cardiovascular, carece de vermos se o coração está bem, se há alguma resistência à atividade física, se há alguma falta de oxigenação do coração e, portanto, não podemos colocá-la hoje num ginásio. Eu não posso dizer amanhã inscreva-se num ginásio, porque eu não sei se você está apta para fazer uma atividade física num ginásio, tá bem? Por isso é que, idealmente, as academias devem solicitar um atestado médico, tá? Para nós colocarmos e tornarmos as pessoas aptas ao exercício físico, tá bem? Hidratação, aqui, olha este pilar, e é bem grande. Nós precisamos de água para viver. Nós somos o conjunto de água. 70% dos nossos músculos têm água. As nossas reações químicas precisam de água. O nosso metabolismo precisa de água. Para a excreção dos resíduos do nosso metabolismo, nós precisamos de água. Então, a falta de hidratação é responsável pelo acúmulo de toxinas também. É responsável em grande parte também, se houver propensão, pela formação de cálculos renais. A falta de hidratação é responsável por muita dor de cabeça. A falta de hidratação é responsável pela compulsão alimentar, porque o nosso cérebro não te diz eu preciso de água. Ele dá-te sinais de desidratação e se nós não tivermos adaptados e orientados a ouvir o nosso cérebro, nós vamos pensar que é fome. Tanto é que uma das situações recomendadas é quando sentir fome, uma fome repentina, tome um copo de água e veja se persiste a sua fome. Portanto, a hidratação é extremamente necessária para o funcionamento do organismo e é um coadjuvante no processo de reeducação alimentar.
vamos notar que nós estamos a listar pilares e talvez faça sentido, talvez é um interessante ponto de vista, não existem verdades absolutas, talvez faça sentido usar desses pilares nesta ordem, descansar à noite, acordar, logo que acordar, começar o seu processo espiritual, de meditação, de desenvolvimento pessoal, realizar um exercício físico, pode não ser de grande intensidade, mas mexa-se, alongue-se, faça yoga, pilates, o que for, hidrate o seu organismo antes de comer qualquer coisa, hidrate o seu organismo e aí sim, coloque no seu organismo refeição, tá bem? Esta refeição recomendamos que seja alimentação de verdade. Para já, não faz muito sentido nós estamos aqui a indicar um conjunto de restrições. Eu não sei o seu estado atual. É necessário sempre uma avaliação. Então, o que nós recomendamos é torne a sua alimentação o mais natural possível. Imagine-se numa floresta, imagine-se numa casa de câmbio, campo, câmbio. Imagine-se numa casa de campo em que não tem supermercado, portanto não terá alimentos enlatados, não terá alimentos empacotados, não terá alimentos industrializados. O que eu costumo dizer às minhas fit divas quando montam um prato é: pergunta, quem é que fez? Foi Deus ou o homem? Está na natureza, cresceu, nasceu, anda, corre, ou foi feito dentro de uma fábrica? Se a minha resposta é foi feito dentro de uma fábrica, então eu tenho que analisar com muita cautela de que é feito este alimento, tá bem? É ultraprocessado, que tipo de substâncias eu estou a colocar no meu corpo, tá bem? Regra geral, esta é a forma como nós dividimos o prato, tá bem? Os alimentos essenciais. Isto é a forma como temperamos e esta é a nossa água diária. Qual é a quantidade de hidratação? 35 mililitros pelo quilo, pelo vezes o peso. E um obeso vai me dizer, doutor, eu peso 160 quilos. Quando nós fazemos medições, doseamentos para o obeso, será sempre o peso ideal, tá? O seu peso ideal, calcule o seu peso ideal, veja qual é o seu peso ideal pela sua altura. Se qualquer coisa, envie-me uma mensagem pelo Instagram, eu vou ter todo o gosto em ajudá-lo, mas será sempre o seu peso ideal, não será 35 mililitros vezes os 160 quilos, não, jamais, tá bem? Será a hiperidratação, também é prejudicial, portanto faça pelo seu peso ideal, ok? Então, resumidamente é isto. Eu acredito que passamos as linhas gerais para uma abordagem de obesidade. Entendam que nós estamos a falar para um público em geral que nós não nos conhecemos. Estas aulas não estão a ser dadas em direto, em que se pode esclarecer dúvidas, em que qualquer mal-entendido pode ser esclarecido. Então nós temos que ter cautela no nível do conteúdo que damos, no nível da abordagem que propomos. E por isso é que nós tentamos passar aquilo que seria ideal, fácil de entendimento e já aplicável na sua vida diária. E para mais informações, nós estamos disponíveis no nosso Instagram e participe agora no dia 1 de março, mulher. Caso não esteja a ver agora, no dia 28, esteja um bocadinho atrasada, feliz março, feliz dia da mulher, feliz mês da mulher e cuide de si. Comece o desafio hoje ou amanhã, como se fosse o seu primeiro dia. O que é que nós propomos na semana da divação, das nossas fit divas? Uma alimentação de verdade, sem ultraprocessados, sem fast food e carboidratos refinados, um prato montado com comida da natureza cozinhada a gosto,
Um descanso reparador, exercício físico. Nós estamos aqui a propor correr 4 quilómetros mínimo 3 vezes por semana, atenção, caso tenha alguma limitação, caminhar 4 quilómetros. Entendam que nem este correr, nem este caminhar serão 4 quilómetros já no primeiro dia. Tem que haver um incremento gradual dos quilómetros. Comece com 1 quilómetro por 2 dias, 2 quilómetros por 2 dias, 3 quilómetros nos próximos 2 dias e depois 4 quilómetros no último dia. Caso sinta algum desconforto no evoluir das distâncias, diminua a velocidade ou então pare o exercício, tá bem? Esteja sempre com alguém quando for fazer o exercício para que possa pedir auxílio caso aconteça alguma intercorrência. A hidratação, beber água no equivalente a 33 mililitros vezes o seu peso ideal. Meditação, procure iniciar esta prática por meio de aplicativos à sua escolha, ou então prefira a espiritualidade. Ore, tá bem? Sugerimos, como vocês já sabem e já o fizeram, o peso, fotos, medidas e outras monitorizações relacionadas ao bem-estar, que é como é que eu me sinto no início do desafio e como é que eu estou ou estarei no final do desafio. Portanto, muito obrigada por este tempo que estivemos juntas. Vamos continuar em conexão. Pode entrar a qualquer momento na nossa tribo Fit Divas do nosso programa, do nosso canal do Telegram. Esteja sempre atenta ao nosso canal do YouTube, que é onde vamos partilhar essas aulas mais condensadas, e criemos conexão no Instagram. Boa jornada rumo à plenitude. Gratidão.